Bom, ela começa com Êxodo 30:12, onde diz o seguinte: quando fizeres a contagem dos filhos de Israel. Silas, por favor, troca a imagem. Quando fizeres a contagem dos filhos de Israel, conforme a sua soma, cada um deles dará ao Senhor o resgate da sua alma, quando os contares, para que não haja entre eles praga alguma quando os contares. Segundo a promessa de Abraão, não poderia se contar os filhos de Israel de tão numerosos que eles seriam, porque quando o Senhor dá a eles a promessa, ele dá que eles seriam tão numerosos quanto as estrelas do céu, quanto as areias do mar. Quando o rei Davi tentou contar o povo, veio uma praga sobre esse povo, como relatado lá em 2 Samuel. Os filhos de Israel teriam que fazer algo para evitar essa praga. E a primeira coisa que cada um deveria fazer é dar uma moeda, para que a moeda fosse contada e não eles, de uma forma de evitar a praga. Os filhos de Israel teriam que fazer duas coisas. A primeira seria dar essa moeda. E a segunda, não sei se está havendo algum problema aí técnico, mas não estou conseguindo. Isso. Glória a Deus. Então, no livro de Êxodo, diz o seguinte: todo o que estiver submetido ao recenseamento contribuirá com meio shekel, 6 gramas de prata, com base no peso padrão do santuário, que tem 12 gramas. Esses 6 gramas são um tributo ao Senhor. Então, essa segunda coisa é que essa moeda, ela serviria como um preço de resgate, como se fosse uma expiação para que a praga não viesse sobre eles. E aqui, como nós vimos na Paraxá, na porção passada, foi dado meio shekel. Por que não um shekel? Né? Por que não um valor inteiro e sim uma metade? É porque isso representa que o tabernáculo terreno, ele nunca será perfeito. Por isso, a moeda é dada pela metade, para mostrar que o perfeito é o tabernáculo do céu e o da terra não. Somente os homens acima de 20 anos é que poderiam dar essa contribuição, porque seriam os que seriam contados para o exército. As mulheres não eram contadas, porque as mulheres não eram obrigadas a servir o exército, como acontece hoje. Na época, elas estavam livres disso. E no Êxodo 30:15 diz que o rico não dará mais e o pobre não dará menos da metade do ciclo, quando derem a oferta alçada ao Senhor, para fazer expiação por vossas almas. Isso nos ensina que perante o Senhor todos têm o mesmo valor. Não é dado pelas posses de cada um, mas sim pelo valor do caráter de cada um. E em Êxodo 30:16 diz que: e tomarás o dinheiro das expiações dos filhos de Israel
e o darás ao serviço da tenda da congregação, e será para memória aos filhos de Israel diante do Senhor, para fazer expiação por vossas almas. Esse valor que foi pago, ele não foi pago somente uma vez, já tiveram outras vezes. Nessa ocasião, o destino dele era para se adquirir os objetos do tabernáculo. E depois foram para o sustento do próprio tabernáculo. Aqui temos 3 versículos que diz isso que eu estou explicando. Farás também uma pia de cobre com a sua base de cobre para lavar, e a porás entre a tenda da congregação e o altar, e nela deitarás água. E Arão e seus filhos nela lavarão as suas mãos e os seus pés, e disto farás o azeite da santa unção, o perfume composto segundo a obra do perfumista. Este será o azeite da santa unção. O azeite ele era acrescentado à água e fervia a mistura de forma que sobrasse no final, a água evaporaria, né, fervendo, sobrasse no final somente o azeite e as especiarias. E falarás aos filhos de Israel, dizendo: este me será o azeite da santa unção nas vossas gerações. Essa unção era para ela durar todas as gerações, que fosse um ato feito contínuo. Mas segundo um comentário, um midrash, ela foi escondida, essa fórmula, no primeiro templo, quando o primeiro templo foi destruído, e, segundo dizem, ela será restituída somente com a volta do Messias Yeshua. Não se ungirá com ela a carne do homem, nem fareis outro de semelhante composição. Santo é e será santo para vós. Os óleos, né, produzidos com esses ingredientes e feito na mesma proporção, não poderiam ser feitos. Uma vez eu tive num monte orando e a pessoa virou para mim e falou assim: você sabe que eu estou fabricando o óleo da unção? Eu estou pegando tudo direitinho, conseguindo tudo direitinho, e eu vou fazer o óleo da unção para ungir as pessoas. Eu falei: só que você vai cometer um grande delito, porque é proibido fazer esse óleo seguindo essas mesmas proporções. Então, é proibido, né, esse azeite, porque ele foi um azeite santo, santificado. O que quer dizer santo? Separado. Separado para ungir exclusivamente no templo. Em Êxodo 30, 34 diz: disse mais o Senhor a Moisés: toma especiarias aromáticas, estoraque, onixa e galbano, essas especiarias aromáticas, e o incenso puro em igual proporção. Estoraque, essa folha aqui maior, ela é usada até hoje como um anti-inflamatório. Vários remédios ela é usada ainda. A onixa, essa concha, é que é achada somente ao redor do Mar Vermelho, não tem em outros lugares, e ela, hoje, ela não é usada, mas o poder dela, como acho que qualquer outra concha, é trazer o cálcio, né? Um fortalecimento dos ossos. E o galbano é esse remédio dos três, essa erva dos três é o mais usado hoje em dia. Praticamente todo remédio contra tosse
para a pessoa expectorar, tem essa porção do galbano. E esse galbano, ele tem um cheiro forte, né? Um cheiro não muito bom, um odor ruim. E isso nos ensina, né, que mesmo as pessoas desagradáveis, nós temos que trazê-lo para o nosso meio, né? E não fazer separação. Só queremos aqueles que são simpáticos, que são amáveis, né? Nós temos que trazer também aqueles que não são amáveis para perto de nós. O propósito principal da construção do tabernáculo é que deveria existir um lugar para um encontro com o Eterno e o seu povo. E o tabernáculo foi criado com esse fim, como lugar fixo de encontro com o Senhor, como diz aqui. E ali virei a ti, e falarei contigo de cima do propiciatório, do meio dos dois querubins, que estão sobre a arca do testemunho. Tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. O tabernáculo é também chamado de tenda da reunião. Ele é falado na Torá 140 vezes. É usada essa palavra nos escritos, nas escrituras. E isso quer dizer para a gente da importância de termos uma relação pessoal com o Eterno. Mas também, no íntimo do nosso coração, nós devemos criar um lugar onde o Eterno habite ali. E o texto diz também que nós devemos apresentar um pouco de incenso, né, na mistura que foi lida, para que o Eterno se encontre conosco. Esse incenso, ele representa o conhecimento que nós obtemos através da revelação da palavra de Deus. E quando se fala em moer esse incenso, é como se estivesse dizendo que nós devemos pegar um texto da Bíblia, aquele texto que nos toca, e meditar sobre ele, e ele funciona como um incenso que vai nos unir a Deus. E assim a gente tem um encontro com o Eterno. E a base para esse encontro é sempre a revelação da palavra de Deus. Eis que eu tenho chamado por nome a Bezalel, o filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. Bezalel, ele, de certa forma, simboliza o Messias, é uma figura do Messias, porque, primeiro, ele é mencionado 8 vezes na Escritura, e o seu nome significa na sombra de Elohim, quer dizer, na sombra de Deus. E aqui no texto em hebraico aparecem 3 palavras, né, que fala que Deus e o enchi do espírito de Elohim, de sabedoria, de entendimento, de ciência em todo o labor. Sabedoria, a palavra é Hormá, que, segundo os comentários rabínicos, diz que é aquele conhecimento que a gente aprende através do ensinamento de outra pessoa. A segunda palavra é Tevuná, que é um conhecimento que aprendemos pelo nosso próprio esforço, que a gente pesquisa, que a gente olha, que a gente aprende através do estudo.
E o terceiro é o Da'at, que é um conhecimento, na realidade é uma revelação que só nos é dada pelo Espírito de Deus. O homem, ele foi criado para colaborar com o Eterno. A única coisa que o Senhor fez sozinho foi o mundo. Em todas as outras, ele sempre chamou o homem para ser o parceiro em alguma coisa. E tanto, então, o plano divino quanto a coisa material são importantes, porque o Senhor nos deu criatividade para realizarmos as coisas da natureza. E a criatividade é parte do caráter do Criador e também do homem, que foi feito à imagem dele. Então, o homem que é espiritual, ele é capaz de ver a mão de Deus em tudo que ele olha na natureza. E em lapidar pedras para engastar e em entalhes de madeira para trabalhar em todo o lavor. A palavra hebraica traduzida para lavor é melahá, que quer dizer obra, tarefa. E é exatamente a mesma palavra usada em Gênesis 2 para descrever a obra da criação. A construção do tabernáculo, ela é vista como uma obra semelhante à obra da criação. É uma obra feita através de um desenho divino, igualmente como foi feita a criação. E nada poderia ser modificado. A gente vê os mínimos detalhes que Deus chega para a construção daquele tabernáculo. E tinha que ser exatamente igual ao plano que o Eterno tinha revelado a Moisés. O segredo é a obediência à revelação celestial que tivemos. Bezalel, ele tinha recebido o Espírito de Deus, é claro no texto que nós já lemos, da mesma forma que Moisés recebeu. Mas quem esteve no monte foi Bezalel, foi Moisés. Bezalel não esteve no monte. Então, a revelação foi dada a Moisés. Bezalel teria que cumprir aquilo que Moisés disse a ele, e não inventar. E por quê? Porque somente o plano foi dado somente a Moisés. Então, sem Moisés, os obreiros, por mais ungidos que fossem, não poderiam levar a cabo esse projeto. Tu, pois, fala aos filhos de Israel, dizendo: certamente guardareis meus sábados, porquanto isso é um sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Estranho que no meio da construção do tabernáculo, o Eterno dá essa mensagem de advertência. Porque o Shabat, né, o sábado separado, o sábado do Senhor, ele deveria ser respeitado e guardado mesmo durante a construção do templo. As pessoas podiam falar assim: não, mas o templo é mais importante, ali que nós vamos encontrar o Senhor. Não, no sábado para toda a construção. E a guarda do sábado é maior do que a construção do templo. O eterno, né, o dia dele, é mais importante do que a obra dele. Quando o Senhor se refere na palavra dele, dizendo meus sábados, isso quer dizer que o sábado ele está no céu, guardado por Deus, e ele partilha esse dia conosco, né, com o homem. Quando ele fala, por exemplo, meu pacto, é porque
esse pacto foi registrado no cartório do céu, e ele partilha esse pacto com os homens. Quando ele diz meu sacrifício, que aparece somente 2 vezes na Torá, ele está se referindo ao Cordeiro Pascual, que também foi partilhado dos céus para conosco. Logo, o sábado, o Shabat, é o sábado do Eterno. O Eterno santifica Israel por meio do Shabat. Isso significa que o Shabat tem como um propósito nos elevar espiritualmente a um campo mais alto. É um dia para a gente dedicar a uma relação mais íntima com o Senhor, né? Se a gente lê a Bíblia, um versículo todo dia, dobra no dia de sábado. Agora, quem diz que o sábado não faz nada no sábado, só descansa, não está cumprindo o mandamento do Senhor. É um dia de celebrar mais um Senhor. É um dia de ser separado para o Senhor. É um dia de visitar aquele que está doente. É um dia de ir aonde podemos dar uma palavra de esperança e de conforto para aquele que está passando alguma situação difícil. Se desviares o teu pé do sábado, de fazeres a tua vontade no meu santo dia, e chamares ao sábado deleitoso, e o santo dia do Senhor digno de honra, e o honrares não segundo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falares as tuas próprias palavras, então se deleitarás no Senhor, e te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança de teu pai Jacó, porque a boca do Senhor o disse. O sábado é para se dedicar ao Eterno de uma forma especial. Segundo, né, o próprio Yeshua, e chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. Então, o Shabat é para aquele que nasceu de novo, né? Que faz parte da família de Deus. Todos os que foram chamados por Deus devem celebrar o Shabat. Aquele que diz que esse mandamento foi quebrado por Yeshua, está crendo num outro Messias, não no Messias da Bíblia. O Eterno, ele entrega as 2 tábuas escritas, né, com o seu próprio dedo, e Moisés está demorando a descer da montanha. Então o povo se reúne com Arão e pede a ele que façam deuses que fossem adiante deles. Arão então pede para que as mulheres tirem os brincos, doem o ouro e façam uma figura, né, em forma de um bezerro de ouro. E o povo diz que estes são os teus deuses que te fizeram subir da terra do Egito. Moisés desce a montanha e quando vê lá o povo dançando em volta do bezerro, ele se ira e joga as 2 tábuas no chão e elas quebram. Ele pega o bezerro e queima o bezerro até derreter, mistura ele na água e faz o povo beber daquela água. Repreende Arão e Arão joga a culpa no povo. Moisés vê que o povo está nu e convoca
com a seguinte frase: quem está com o Eterno, vem até mim. E somente a tribo de Levi se junta a ele, e Moisés pede que cada um pegue uma lança e mate o próximo. E nesse dia morrem 3.000 pessoas. E a tribo de Levi, por não participar da idolatria e por ser fiel aos princípios do Senhor, são colocados como sacerdotes em lugar dos primogênitos, que era o lugar deles. A idolatria, ela é ligada sempre à infidelidade e à imoralidade sexual. A infidelidade espiritual produz a infidelidade relacional, a infidelidade sexual. Uma coisa deriva da outra. A idolatria, ela é um adultério espiritual. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo, que fizeste subir do Egito, se tem corrompido. Veja que aqui o Eterno não fala o meu povo, falou o seu povo. Ele não reconhece mais o povo como dele. Então, porque o adultério espiritual, no caso, separou, perdeu a condição de serem dele. Eles saíram do pacto, porque todo adultério quebra o pacto matrimonial. E Elohim disse: põe-lhe o nome de Lo-Ami, porque vós não sois meu povo, nem eu serei vosso Deus. O Eterno, então, pede a Moisés que o deixe. Isso significa que ele não deve mais orar pelo povo. Tu, pois, não ores por esse povo, nem levantes por ele clamor ou oração, nem me supliques, porque eu não te ouvirei. Moisés sobe novamente no monte e se coloca entre o Eterno e o povo como para expiar o pecado do povo. Resumindo o que aconteceu aqui, que é um momento de drama. Os israelitas, apenas há 40 dias de terem recebido a maior revelação da história, já estão fazendo um ídolo e adorando um bezerro de ouro. Deus ameaça destruí-los. E Moisés ali faz um papel daquele que luta com Deus e com os homens e confronta ambos. Ele ora por misericórdia para o povo. Na hora que ele desce a montanha e vê Israel naquele estado, ele quebra o símbolo da aliança, que eram as tábuas da lei. Ele transforma o bezerro de ouro em pó, mistura com água e faz eles beberem aquela água. Ele ordena para os levitas para matar, cada um matar um, e morrem 3.000 pessoas. Em seguida, ele sobe novamente na montanha e tenta reparar esse relacionamento entre Deus e o povo. Deus aceita o pedido de Moisés e manda ele esculpir, ele mesmo, 2 novas tábuas de pedra. Agora, nesse ponto, Moisés faz um apelo esquisito. Moisés se ajoelha e diz: agora, pois, perdoa o seu pecado, se não risca-me, peço-te do teu livro que tens escrito.
e diz o seguinte: se eu tenho achado graça aos teus olhos, meu Senhor, que meu Senhor vá entre nós, porque é um povo de dura cerviz, e perdoa-nos a maldade e nosso pecado, e tome-nos como sua herança. E eu tive dificuldade com esse versículo. Moisés cita a razão para Deus permanecer com os israelitas, usando a mesma característica que Deus usou para abandoná-los. Vi pessoas, diz o Senhor a Moisés, e são um povo de dura serviço. Quer dizer, aquela característica que Deus usou para abandoná-los é a mesma que Moisés usa para dizer para ele não abandonar. Como é que pode usar a obstinação de um povo, né? Que o que está querendo dizer povo de dura serviço é um povo obstinado, com a própria razão para Deus se manter na presença deles, né? Qual o significado desse? Por que é um povo de dura serviço? Então, eu busquei uma explicação com o rabino Itzhak, que ele diz o seguinte, que o que Moisés está querendo dizer é que Deus Todo-Poderoso olhe para esse povo com favor, porque o que agora é o seu maior vício, lá na frente será a sua maior virtude. Eles são realmente um povo obstinado. Mas assim como agora eles são obstinados com a desobediência, um dia eles serão obstinados com a lealdade. As nações irão convocá-los, vão tentar fazer eles assimilar a sua cultura e eles vão recusar. As religiões poderosas vão tentar convertê-los e eles vão resistir. Eles vão sofrer humilhação, vão sofrer tortura, morte, por causa da fé que eles professam. Mas permanecerão sempre fiéis à aliança que o Senhor fez com os antepassados deles. Esse é um povo impressionante na sua obstinação. Embora agora seja um fracasso, haverá momentos no futuro que essa força será algo nobre. A literatura rabínica e a literatura da Idade Média, ela está cheia de histórias de judeus dispostos a morrer para defender a sua fé. O povo judeu, eles não tiveram muita escolha com a aliança. Você imagina, eles acabaram de ser resgatados do Egito. Deus divide o mar, Deus dá alimento diário para eles, dá carne quando eles pedem carne, dá água quando eles têm sede e faz brotar da rocha. A aceitação dessa aliança não provou uma fé verdadeira. O verdadeiro teste de fé foi quando Deus se escondeu deles. E onde foi isso? Na semana passada, celebramos Purim, o livro de Esther. O livro de Esther não contém em nenhum momento o nome de Deus. Em Êxodo, nessa Parashá 31:18, ele fala assim: certamente eu esconderei o meu rosto. O livro de Esther, só relembrando para quem não estava aqui, ele é o primeiro mandato de genocídio contra o povo judeu.
E o fato dos judeus permanecerem judeus sobre essas ameaças, sobre essas condições, é que foi a prova definitiva de que eles realmente aceitaram a aliança. Eles eram obstinados na sua descrença durante grande parte da Bíblia, mas eles se tornaram obstinados na sua crença depois. Diante da presença de Deus, eles desobedeceram, mas diante da ausência de Deus, eles permaneceram fiéis a Ele. E esse é o paradoxo das pessoas obstinadas. Não é por acaso que o livro de Esther, Megilá Esther, né, os rolos de Esther, começa com as palavras: e Mordecai não se curvaria. Esther 3:1. É a primeira frase. A sua recusa em fazer reverência a Amã, a recusa de Mordecai em fazer reverência a Amã, é que coloca essa história em andamento. Mordecai também era obstinado, pois uma coisa difícil de fazer quando você tem o pescoço duro é curvar-se. Às vezes, os judeus acharam difícil se curvar a Deus, mas certamente nunca se curvaram a algo menor do que Deus. É por isso que todos os povos, de todos os povos que entraram na história, os judeus não assimilaram as culturas dos outros povos dominantes e nem se converteram a religiões onde a fé da outra religião era a maioria. Perdoe-os, Senhor, porque eles são um povo obstinado, disse Moisés. Porque chegará o tempo em que essa teimosia não será uma falha, e sim algo nobre e desafiador. E isso é que aconteceu. Comparando os dois eventos mais famosos da Torá, parece algo contraditório. Veja bem, na paraxá dessa semana, Deus disse a Moisés, lá na montanha, para descer até o povo. Moisés desce, eles estão fazendo um bezerro de ouro, eles estão dançando. Moisés quebra as tábuas e, na sua raiva, ele quebra aquilo que era o símbolo da aliança. E qual é a punição por essa demonstração pública de raiva de Moisés? Nenhuma. Não houve uma crítica a Moisés por esse ato. Deus simplesmente ordena para ele: esculpa novamente 2 tábuas, aquelas que você quebrou, está lá em Êxodo 34. É como se Deus tivesse dado uma aprovação ao ato de Moisés. Muitos anos depois, Moisés enfrenta outra crise. As pessoas chegam a Cádiz e não havia água, e elas estão morrendo de sede. E Deus manda Moisés falar com a rocha. E ele pega outra demonstração de raiva e bate 2 vezes e da rocha sai água. Dessa vez, nessa outra manifestação pública de raiva, Moisés não é elogiado. Deus não aprova. E Deus lhe diz: porque não confiaste em mim para me santificar aos olhos dos israelenses, não trarás esta assembleia
para a terra que lhes dei. Qual foi o pecado de Moisés? Será que a punição foi proporcional ao erro dele? Eu não vou entrar muito nesse detalhe porque não é o meu foco aqui, só quero comparar os dois exemplos. Em ambos os casos, as pessoas estavam perdendo o controle. Em ambos os casos, Moisés fez um gesto de raiva, uma atitude de raiva, de ira. Por que que num ele foi elogiado e no outro ele foi condenado? Por que uma demonstração de raiva foi apropriada para aquele caso, mas no outro não foi? A raiva, ela é sempre uma coisa errada quando é manifestada por um líder, ou às vezes a raiva é necessária. O Rabino Maimônides, no seu código legal, diz que sempre devemos seguir o caminho do meio na vida emocional. Mas há dois comportamentos na nossa vida que nós não devemos tentar corrigir, não. Nós temos que eliminar do nosso ser. Um é orgulho, a outra a raiva. A raiva, ela é um atributo extremamente ruim e nós devemos nos distanciar dele ou dela e ir para o outro extremo. E nós devemos treinar para não ficar com raiva. Tem gente que tem acesso de raiva e bate porta. Tem gente que tem acesso de raiva e berra. Tem gente que tem acesso de raiva, como uma pessoa que me procurou, diz que quando a mãe dele tem um excesso de raiva na mesa, ela pega o prato de comida e atira nele. Os antigos sábios disseram que aquele que manifesta raiva é como se estivesse adorando ídolos. Disseram também que quem cede à ira, se for sábio, a sabedoria o deixará. E se for um profeta, a profecia o deixará. A vida de uma pessoa irada não é vida. Portanto, eles nos instruem a nos manter longe dessa raiva e ficarmos calmos, mesmo diante das provocações. Este é o caminho certo. No entanto, adiciona um negócio importante. Se alguém precisa inspirar um grupo a um comportamento novo, aos seus filhos, se a pessoa é um chefe de uma comunidade e seu desejo é mostrar uma raiva, mas com o intuito de trazê-los para o caminho do bem, é como se um jovem estivesse usando droga. Você não vai chegar assim, o meu bem, larga isso e tal. Mas se você demonstrar uma certa raiva com atitude, com o intuito de trazê-lo para o caminho do bem, sendo que essa raiva, ela deve ser só externa, mas não interna. Na realidade, você não está com raiva, mas você faz como se fosse um teatro para que ele ouça com mais atenção, ela pode ser válida. Mas o importante é que interiormente você mantenha a calma. E na realidade, você não esteja com raiva. A emoção da raiva, ela é sempre errada, se você realmente estiver com raiva, porque a raiva, ela é um sentimento
que você não controla. E aí está o perigo. E aí um mata o outro, um agride o outro, porque a raiva é verdadeira, ela é incontrolável. Então, o que nós devemos fazer? Desenvolver novos padrões de autocontrole é difícil. É difícil. Então, o que devemos fazer com afinco é treinar, é trabalhar a ponto de eliminar a raiva do nosso repertório emocional. É uma estratégia esse de ter a raiva só por fora, é uma estratégia que não deve quase ser usada, porque ela também, mesmo que você esteja só aparentemente com raiva, ela pode gerar uma reação do outro e aí o negócio todo piorar em vez de melhorar. Mas, se uma pessoa está com raiva de você, porque não pelo que você disse ou pelos seus pensamentos, mas porque ela vê você se prejudicando com a sua atitude, aceite essa raiva, porque ela pode mudar a sua vida. Quanto mais eu estudo a Torá, mais eu fico perplexo com o capítulo de Êxodo 33, que está na nossa porção. O capítulo que está situado, né, entre o 32 e o 34, onde o 32 vai falar do bezerro de ouro, e o 34 vai falar das segundas tábuas da aliança. O que deixa esse capítulo, para mim, misterioso, é que, primeiro, a gente não sabe do que ele se trata. O que Moisés está fazendo ali nesse capítulo? No capítulo anterior, já é relatado que ele orou 2 vezes para que as pessoas fossem perdoadas. No capítulo 34, ele ora por perdão novamente. O que esse capítulo está querendo nos dizer? Em segundo lugar, os pedidos de Moisés são estranhos. Ele diz: mostra-me agora os teus caminhos, mostra-me agora a tua glória. Isso não parece ser pedido de perdão, né? Isso parece mais um pedido de algo sobrenatural para acontecer. Deus estava com raiva. As pessoas ficaram traumatizadas. A nação inteira estava uma desordem. Não era hora de Moisés pedir um seminário de teologia. Terceiro, mais de uma vez, a narrativa desse capítulo parece que ela está retrocedendo no tempo. Veja bem, no capítulo 4 diz: ninguém põe esses enfeites. No seguinte, no 5, Deus diz a Moisés: agora então, remova seus enfeites. No capítulo 14, Deus diz: minha presença irá com você. No 15, Moisés diz: se a tua presença não for conosco, não me faça sair desse lugar. Em ambos os casos, parece que o capítulo, a segunda frase, né, o capítulo seguinte, está sendo respondido pelo primeiro. A Torá está nos chamando a atenção para algo. O quê? Esse mistério desse capítulo, ele é acrescentado pelo bezerro de ouro. Era ou não um ídolo? O texto diz que eles procuraram o bezerro porque não sabiam o que havia acontecido com Moisés.
O bezerro era para substituir Deus ou para substituir Moisés? Eles estavam procurando um substituto para quem? Em torno de tudo isso, vai falar sobre o tabernáculo antes e depois do caso do bezerro de ouro. Mas ainda há outro mistério. Fala que Moisés pegou a sua tenda e armou fora do acampamento. Eu li algumas Bíblias em português, fala que era como se fosse um hábito de Moisés fazer isso. Na Bíblia hebraica não está isso. Fala que ele pegou, naquela data, pegou a sua tenda e levou para fora do acampamento. É assim que está na Bíblia hebraica. Não sei se, com certeza, um erro de tradução. O que isso tem a ver com o relacionamento entre Deus e o povo após o evento do bezerro de ouro? Moisés pegou a tenda e levou para fora do acampamento. Com certeza, essa não foi uma boa atitude de Moisés, porque Deus tinha acabado de dizer: não irei no meio de vocês. As pessoas estavam angustiadas. A Bíblia fala até no 33:4 que elas entraram em luto. E, num momento de angústia, um líder não deve deixar o seu povo. Pelo contrário, deve estar junto deles. Existem muitas maneiras da gente ler esse texto. Mas o que eu enxerguei foi o seguinte, que Moisés estava fazendo aqui a oração mais audaciosa da vida dele. Tão audaciosa que ela não está explícita na palavra, a gente tem que reconstruí-la. E é isso que eu quero fazer. O capítulo anterior deu a entender que o povo entrou em pânico por causa da ausência de Moisés. E o próprio Deus disse a Moisés: desce lá para o seu povo que você fizesse subir do Egito, porque esse povo se corrompeu. A sugestão é que a ausência de Moisés que foi a causa do pecado. Ele deveria ter ficado perto das pessoas, afinal ele era o líder. O próprio Deus disse a Moisés para ele descer. Moisés vem, ele pune o povo, né? Ele chama a atenção do irmão e ora para Deus perdoar o povo. Esse foi o tema do capítulo 32, mas não é o do 33. No 33, Moisés começa uma coisa totalmente nova. Ele estava dizendo para Deus que as pessoas precisam, não que ele esteja perto, mas que o Senhor esteja perto. Eles precisam é que o Senhor esteja perto delas. Era como se Moisés estivesse dizendo: até agora, o povo experimentou o Senhor como uma força que dá medo, uma força aterrorizante. O Senhor distribuiu pragas no Egito. O Senhor pegou o maior império do mundo e jogou no chão. O Senhor dividiu o mar. O Senhor derrubou a própria ordem da natureza. O povo, disse Moisés, precisa experimentar não a tua grandeza, mas a tua proximidade. Não o Deus que é ouvido nos trovões e nos relâmpagos na montanha, mas numa presença próxima, uma presença perpétua. Por isso, Moisés tirou a sua tenda do arraial e levou para fora do arraial, dizendo: eles precisam do Senhor e não de mim, eu sou humano. E Moisés tenta entender a própria natureza de Deus. Será que
um Deus grandioso pode habitar num universo que é menor do que ele? Será que Deus, ele está presente em tudo na nossa vida, ou será que ele só intervém quando nós estamos desesperados, precisando de um milagre? A isso, Deus respondeu: você não pode entender meus caminhos. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e terei compaixão de quem eu tiver compaixão. A justiça divina deve sempre escapar à nossa compreensão humana. Porque se nós não podemos estar na mente de um ser humano, quanto mais estar na mente de um Criador, do Criador. Segundo, ele disse: você não pode ver o meu rosto, porque ninguém pode viver e me ver. Mas mesmo quando Deus intervém na história, a gente vê isso apenas como um retrospecto. Stephen Hawking, ele estava errado. Ele dizia que se nós decifrarmos todos os mistérios científicos, nós conheceremos a mente de Deus. Não é verdade. Nós já deciframos vários mistérios científicos e até hoje nem 1 milímetro da mente de Deus foi decifrado. No entanto, ele diz: você pode ver a minha glória. Isso é que Moisés pediu quando ele disse: eu quero conhecer os teus caminhos, ou quis dizer, eu quero ver a sua face. Nós ainda não sabemos, né, exatamente o que significa isso, né, ver a glória de Deus, mas a gente descobre no final do livro de Êxodo, nos capítulos 35 a 40, olha o que eles descrevem. Então, a nuvem cobriu a tenda da reunião, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não pôde entrar na tenda de reunião, porque a nuvem havia pousado sobre ela, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Agora, a gente consegue entender esse drama que foi desencadeado com o bezerro de ouro. Moisés implorou a Deus que se aproximasse do povo para que encontrasse, não apenas durante os milagres, mas regularmente, mas diariamente. E não apenas como uma força que ameaça, mas como uma presença que pode ser sentida no coração. É por isso que Deus ordenou a Moisés que instruísse o povo a construir o tabernáculo. O que ele quis dizer quando: deixe-me fazer um santuário e habitarei neles? Que toda a instituição do tabernáculo foi uma resposta divina ao pecado do bezerro de ouro e de uma certa forma, uma aceitação da sugestão de Moisés a Deus, para que ele se aproximasse mais das pessoas. Não podemos ver a face de Deus, não podemos entender os caminhos de Deus, mas nós podemos ver a glória de Deus sempre que nós nos transformamos como uma casa, como um tabernáculo, para receber a sua presença. Este é o milagre contínuo. Ninguém, antes do nascimento do judaísmo, jamais imaginou um Deus de uma maneira tão abstrata, mas tão inspiradora. Nenhuma religião jamais sentiu que Deus estivesse tão perto. Na Bíblia hebraica, no Tanar, os profetas discutem com Deus. No livro de Salmos, Davi fala intimamente com Deus. No Talmud, Deus ouve o comentário dos rabinos. O relacionamento nosso com Deus deve ser uma relação de pai e filho que se amam.
Esta é a grande diferença entre uma catedral da Idade Média e uma sinagoga. Numa catedral, você vê a vastidão de Deus e a pequenez da humanidade. Mas numa sinagoga, você vê a proximidade de Deus e a grandeza em potencial que pode se tornar a humanidade. Muitas nações adoram a Deus, mas os judeus são as únicas pessoas que consideram seus parentes mais próximos. Meu filho, meu primogênito, Israel, está lá em Êxodo 4, 22. No entanto, há uma diferença marcante entre a instrução de Deus para construir, dada a Moisés para construir o tabernáculo, e a instrução de Moisés dada ao povo. No primeiro caso, a instrução do sábado aparece no final, após todos os detalhes da construção. E na segunda, com Moisés, aparece no início, antes dos detalhes. Por que isso? Do ponto de vista de Deus, o sábado era o 7º dia. Do ponto de vista dos seres humanos, o sábado era o 1º dia, porque eles foram criados no 6º. E qual a perspectiva a gente deve adotar? Para Deus, o sábado é o último dia. Ele foi construindo o sábado, ele criou o sábado no 7º. E para os seres humanos, foi o 1º. Eles nasceram no 6º. Qual o próximo dia? O 7º. Mas eu acho que há algo aí mais profundo um pouquinho. Quando se trata da criação divina, não há espaço entre a intenção de criar e o criar. Falou, está criado. Então, Deus falou, o mundo veio à existência. Não há espaço. Deus sabe com antecedência as coisas que vão acontecer. Mas os seres humanos não. Nós não podemos ver o resultado do fim já no início. Então, a única alternativa para o judaísmo foi revelar o fim no início, no começo. Este é o significado do sábado. O sábado não é simplesmente um dia de descanso, é uma antecipação do fim da história, a era messiânica. Nele nós vamos recuperar o que foi perdido no Jardim do Éden. Não teremos que nos esforçar para fazer nada, estaremos satisfeitos simplesmente com o ser. Nós vamos celebrar o mundo como a obra de arte suprema de Deus. O sábado é o ensaio geral de uma sociedade ideal que ainda não aconteceu, mas vai acontecer, porque nós já conhecemos o fim no início. Agora, a gente consegue sentir o drama da construção do tabernáculo. No deserto, muito antes de cruzarem o Jordão, eles entraram na terra prometida. E Deus disse a eles que construíssem um universo em miniatura. Seria um lugar de ordem, cuidadosamente calibrada, assim como o universo é um lugar onde ele é cuidadosamente calibrado. Da mesma forma que o tabernáculo tinha que ser exato, Deus desse a mínimos detalhes para descrevê-lo, tanto na construção quanto nas dimensões. A construção do tabernáculo foi um protótipo simbólico da construção de uma sociedade. Assim como era um lar terreno para Deus, para a presença divina, a sociedade também, se honrar os mandamentos de Deus, seria feita ali com perfeição. O objetivo final dessa sociedade era a harmonia de existência e
que ainda não experimentamos, pois a gente vive num mundo de trabalho, de conflito, de competição. Deus, porém, queria que soubéssemos com antecedência como vai ser o final, para que a gente não se perdesse nesse deserto do tempo. É por isso que, quando se trata da execução do tabernáculo, do Mishkan, o sábado veio primeiro, embora, em termos globais, o sábado da história, a era messiânica, o mundo vindouro, venha por último. Deus deu a conhecer o fim no início, o descanso realizado, que segue o trabalho, a paz, um dia vai ocupar o lugar onde hoje está a contenda, para que a gente vislumbre o destino antes de iniciarmos a nossa jornada. Somente aqueles que sabem para onde vão é que chegarão lá. É claro que esta não é uma história de guerra, afinal, a Bíblia é um livro religioso, não militar. O que Deus estava dizendo lá atrás a Gideão é o que ele tem dito aos nossos ancestrais por 40 séculos. É que para vencer a batalha do espírito, a vitória do coração, da mente, da alma, você não precisa de números, você não precisa contar o seu exército. Você precisa de dedicação, compromisso, estudo, oração, visão, coragem, ideais, esperança e fé. Você precisa de pessoas que estejam instintivamente inclinadas a contribuir. Pessoas comprometidas com a palavra e com a congregação, e que esta é a melhor e talvez a única maneira de medir a força de um povo. Shabbat Shalom. Senhor, muito obrigado por essa palavra, Senhor. Que palavra ungida. Ó Pai, muito obrigado por mais esse Shabat na